É um grande prazer ter hoje aqui conosco o físico José Abdala Elael Neto, que nos falará sobre seu trabalho em Teoria Geral de Partículas Elementares e Campos. Muito obrigada, Elael, por ter aceitado o nosso convite. O Elael possui graduação e mestrado em Física pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Magister Philosophiae e PhD em Física pela International School for Advanced Studies em Trieste. Fez pós-doutoramento no Abdus Salam International Center for Theoretical Physics, na International School for Advanced Studies, na Universidade degli Studi di Trieste e no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Paralelamente à sua formação em física, realizou seus estudos musicais de violino entre 1965 e 76, tendo atuado como instrumentista em formações orquestrais. Atualmente, é pesquisador titular, alocado na coordenação de Astrofísica, Cosmologia e Interações Fundamentais do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, CBPF. É membro efetivo e coordenador científico do Grupo de Física Teórica José Leite Lopes, colaborando como voluntário na coordenação científica da PrendaNet Petrópolis. No CBPF, concentra grande parte de seu tempo nas atividades de ensino e formação, ministrando cursos e orientando estudantes de mestrado e doutorado no programa de pós-graduação da instituição, graduandos em programa de iniciação científica e estudantes do ensino médio no programa de vocação científica. O pesquisador dedica também parte de seu tempo à pesquisa e ao ensino na área da educação, com foco na educação em periferias urbanas, trabalhando em projetos de ensino, pesquisa e extensão que focalizam a educação para a ciência, a divulgação científica, a orientação vocacional e o ensino em cursos pré-vestibular sociais voltados para as classes populares. Desde 2019, coordena no CBPF o Pré-Universitário Ciência e Cidadania, no qual integra a equipe de professores do Núcleo de Física, Matemática e Filosofia e do Núcleo de Ciência, Cultura e Cidadania. Perguntas podem ser feitas no chat ao longo da apresentação, que o Elael responderá assim que terminar a sua exposição. E ao término da exposição, estará disponível por 2 horas um link para emissão de certificados que podem ser usados para convalidar horas de atividades complementares. O Instituto Principia tem como mantenedora a Fundação Instituto de Física Teórica, que tem sua sede desde 1951 na Rua Pamplona, São Paulo. Criado em 2017 como Centro de Produção e Difusão do Conhecimento e de Conexão da Ciência com a Sociedade, o Instituto Principia tem 3 programas de atuação: um Centro Internacional de Pesquisa, a Escola de Talentos e o Domo Digital, onde se inserem atividades com o público externo. A Escola de Talentos oferece oportunidades de desenvolvimento pessoal e acadêmico a jovens que tenham grande interesse e altas habilidades para a ciência. O U-Science é um programa de orientação vocacional e de divulgação científica, voltado principalmente aos jovens que estão descobrindo as possibilidades da carreira em pesquisa. O cinema científico leva os espectadores a refletir sobre as questões presentes nos filmes por meio de uma discussão clara e objetiva. O Instituto Principia também fomenta outras atividades de difusão do conhecimento, como artigos, blogs e podcasts. Conheça, participe, amplie seus horizontes através da ciência. www.institutoprincipia.org. Boa noite. Eu gostaria de agradecer ao convite, do Instituto Principia para poder ter esse diálogo com o público, com os participantes, dos programas, dos projetos que o Instituto Principia lança. Sou um físico teórico e vou poder um pouco falar sobre a minha trajetória ao final dessa apresentação. Só que eu escolhi fazer uma apresentação em que eu não vou falar na apresentação exatamente da física teórica. Eu vou deixar para falar um pouquinho sobre a minha trajetória como físico teórico no final. Mas, no início, eu vou apresentar esses slides aqui, referentes a um projeto social, a um projeto de inclusão social pela educação,
que eu venho desenvolvendo e do qual eu venho participando desde 1994, há 27 anos. Eu coloco assim, o título é um pouquinho provocador, que atividade social pode ter um físico teórico. Porque muitas vezes nós mesmos, né, da física, e da física teórica sobretudo, nos perguntamos o que a gente pode fazer. O nosso trabalho assim, não nos coloca num contato direto com a sociedade, né? Como é o caso, por exemplo, de atividades que têm um caráter social imediato, como a medicina, a engenharia, a própria carreira de magistrado, a carreira de direito, né? E outras carreiras que são, às vezes, mais ligadas ao mercado. No nosso caso, é uma carreira que pode estar te colocando dentro da vida acadêmica, numa universidade, num laboratório, que aparentemente é uma atividade que te isola da sociedade. A gente pergunta, tá bom, o trabalho de educação, o trabalho de pesquisa tem uma atividade social indireta, mas a gente se pergunta como eu poderia atuar diretamente, né, do ponto de vista social, sendo um físico teórico. Então, é isso que eu estou querendo colocar. Por isso, essa pergunta um pouco provocativa, porque, às vezes, é um ponto, né, que nós mesmos, né, temos uma certa inquietação por, talvez, não nos sentirmos imediatamente socialmente úteis. E o projeto se chama PUCC, Pré-Universitário, Ciência e Cidadania. O título que eu coloco aqui são dois títulos, é um título de objetos da física teórica. Os neutrinos, então eu faço uma metáfora com os neutrinos sociais e os fótons, né, que são as partículas de luz, né? A física trabalha tanto com os neutrinos, né, nós temos a física de neutrinos, como temos também a física dos fótons, a fotônica, o próprio eletromagnetismo. O que seriam os neutrinos sociais e o que seriam os fótons nessa metáfora? Os neutrinos sociais seriam aquelas classes sociais mais apagadas, né, digamos assim, da atenção, né? O neutrino social seria aquela pessoa que, como a gente está vendo hoje, né, devido à desigualdade, ela fica um pouco oculta da sociedade. Ela existe, ela é atuante, mas ela, no fundo, é oculta. E os fótons são as partículas de luz. E o objetivo do nosso projeto tem sido justamente esse de trazer pessoas da classe trabalhadora, pessoas da classe popular, que às vezes têm uma dificuldade de buscar uma inserção no meio universitário, no meio acadêmico, e trazer essas pessoas e fazê-las se transformar em fótons, ou seja, em seres de luz, né? Nesse sentido. Os neutrinos sociais são... Por quê? Porque o neutrino é uma partícula da física, né, que é abundante, é uma partícula que é abundante no universo, ela incide sobre a Terra numa taxa de 50 trilhões de neutrinos a cada segundo por centímetro quadrado. Então, é um fluxo gigantesco, né? 50 trilhões de neutrinos a cada segundo por centímetro quadrado. E praticamente é uma partícula que passa despercebida. Nós não percebemos as reações dos neutrinos, eles passam pela Terra, atravessam a Terra, são capazes de atravessar a Terra de um ponto a outro sem sofrerem interações. Então, são partículas que interagem muito fracamente. Então, elas existem, interagem fracamente e têm um papel fundamental na física, mas não são vistas, praticamente não são vistas. Levou-se, inclusive, entre a previsão de existência dos neutrinos, que foi feita em 1930 por um físico chamado Wolfgang Pauli, entre a previsão teórica feita por Pauli em 1930, né, numa carta que ele escreveu no dia 4 de dezembro de 1930, e o aparecimento dos neutrinos em laboratório, passaram-se 26 anos. O primeiro neutrino foi diretamente detectado só em 1956. Ao passo que os fótons, não, os fótons já são nossos conhecidos, né? Também a luz sempre foi nossa conhecida, mas os fótons, como partícula de luz, são conhecidos desde 1923, no experimento realizado por Arthur Compton. Então, essa é a ideia, né? Transformar neutrinos em fótons. Então, já expliquei, neutrinos sociais e luz, por quê? E nós trabalhamos sempre com essa perspectiva de que nós temos que ser atuante para nós mesmos fazermos a mudança
que nós queremos fazer no mundo. O mundo não vai mudar se nós não fizermos a mudança. Então, esse projeto ele funciona no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, né, onde eu trabalho, no Rio de Janeiro. Na verdade, o projeto se iniciou como organização no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, mas ele funcionava fora da cidade do Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis, na região serrana do estado do Rio de Janeiro, mas mais recentemente ele está funcionando aqui no Rio de Janeiro, no próprio Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. A sigla é CBPF, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Nós temos um grupo de pesquisa que se chama Física e Humanidades, no qual nós tentamos trabalhar na relação da física com as ciências humanas. Então, o projeto nasceu dessa inquietação, né, de tentar chegar à sociedade de alguma forma mais atuante. Ok, podemos fazer palestras, podemos fazer, digamos assim, aparições, né, em locais, né, onde a gente pode conversar com a sociedade, mas a gente queria ter uma atuação mais perene. Então, por isso o projeto nasceu e funciona, então, como um projeto de preparação para a entrada na universidade, né? Para o ingresso na universidade, ou mesmo que a pessoa não queira entrar na universidade, uma pessoa que queira voltar a estudar, por exemplo, fazer até um concurso público para algum tipo de função. Então, quem eram e quem são os nossos neutrinos sociais? No início, eram pessoas de mais idade, eram pessoas que estavam, às vezes, sem estudar há 20 anos, 15 anos, e que trabalhadores que voltaram a estudar. E, atualmente, a gente tem um público bastante jovem. Hoje, nós temos um público que está realmente na faixa etária do pré-universitário, pessoas, vamos dizer, entre 18, 20 anos e 25 anos. Mas estamos sempre abertos também para pessoas para adultos, né, que queiram voltar a estudar. Então, nós deixamos bem claro que nós não temos um curso de adestramento para o Enem. Não é um curso de pré-vestibular usual, mas sim um curso talvez, de readaptação das pessoas ao estudo e, eventualmente, né, se quiser logo fazer um curso tipo vestibular, pode fazer. Mas a nossa ideia é tentar fazer com que a pessoa desenvolva, né, ou retorne à vida de estudos pensando numa carreira universitária, por exemplo. E a gente sempre diz, né, que nós queremos que as pessoas transformem os seus sonhos em seu projeto de vida. O nosso estudante, que é um estudante trabalhador, é um estudante que começa a trabalhar cedo na vida, ele pode sonhar, talvez, ser, sei lá, um filósofo, ser um biólogo, ser um físico, ser um advogado, ser um professor de língua portuguesa, e a vida lhe dá poucas oportunidades, né, para desenvolver esse seu sonho. Então, nós, com o nosso curso, com o nosso trabalho, tentamos transformar o seu sonho num projeto de vida. Então, o nosso estudante, a gente vai ter... O nosso objetivo não é preparar para o Enem, mas nós preparamos para a vida do conhecimento. E o Enem acaba sendo um obstáculo na carreira que o estudante vai ter que vencer, mas não trabalhamos naquele esquema típico de adestramento. Então, nós queremos que o nosso estudante ele perceba como as áreas do conhecimento conversam, né? A interdisciplinaridade para nós é importante. Nós gostamos muito de trabalhar com o nosso estudante a percepção daquilo que é uma teoria científica, daquilo que é ciência, né? Sobretudo, né, nos últimos tempos, até com o objetivo bem claro de combater o negacionismo científico. Trazemos sempre para o nosso estudante, tentamos trazer nas várias áreas do conhecimento quais são as grandes questões de pesquisa, os grandes debates, e também tentar desnaturalizar, deslegitimizar o sentido de que, sobretudo para o estudante de periferia, para o estudante da classe popular, a desnaturalizar a ideia de que as ciências naturais e as ciências exatas, matemática, física, química, estatísticas, são ciências excludentes. É difícil, são ciências difíceis, porque o estudante, às vezes, vem com essa dificuldade do ensino médio, e tentar recuperar nesses estudantes o interesse pelas ciências exatas e naturais. Então, o nosso estudante, ele é o sujeito de um processo.
Então, ele é o centro do curso, não somos nós professores, né? Então, nós queremos, com esse curso, ajudar o nosso estudante a quebrar um destino social que está mais ou menos traçado para ele, que é o destino social, talvez, de seguir a vida de trabalhador para sempre. Ele vai ser sempre um trabalhador, todos nós vamos ser sempre trabalhadores, mas talvez trabalhando naquilo que a nossa vocação nos chama, né? De repente, né, você tem vocação para ser, vamos dizer, um biólogo, mas você, às vezes, tem que ser um trabalhador que vai executar. Por que não? Talvez um diarista. Por que nós não podemos transformar, e nós, digamos, tem acontecido isso nesses últimos 27 anos, de trabalhar pessoas, né, de transformar o destino social de pessoas que gostariam de ser alguma coisa que elas acham que jamais vão poder ser, né? E hoje nós temos o caso justamente de diaristas que são biólogas, inclusive morando fora do Brasil, com doutorado fora do Brasil. Então, nós temos que trabalhar sempre com essa questão do destino social, né? No nosso curso, nós não somos assim atravessadores de conteúdo, mas nós queremos chamar sempre o estudante para o compartilhamento e a reflexão. E perceber, né, um mundo acadêmico, né, de uma forma que o nosso estudante não percebe. Muitas vezes, a própria escola humilha esse estudante. Vai na escola, não tem capacidade assim, de tempo, não tem tempo, não tem como se dedicar, e às vezes a escola acaba sendo para ele um tormento, porque ele tem medo das provas, tem medo de não compreender. Então, nós tentamos, né, voltando aqui, fazer com que o nosso estudante perceba que a escola é o local para ele. Ele tem que estar integrado na escola. O perfil de nosso estudante, então, o que nós propomos como projeto pedagógico, né? Uma autonomia cooperativa, queremos trabalhar o nosso estudante, mesmo que ele já venha programado, querendo entrar na universidade, passar por uma prova de seleção, tipo Enem, tipo vestibular, nós não queremos que ele seja um ser competitivo isolado, nós queremos que ele trabalhe em cooperatividade com os próprios colegas. Nos esforçamos muito para trazer para o nosso estudante uma visão multidisciplinar, trabalhamos fortemente o letramento, né, científico e o letramento humanístico, né? Escrever bastante, estudar, trabalhar com o nosso estudante muito a interpretação, a leitura e, digamos, não esquecer, né, a formação filosófica. Nos esforçamos muito, inclusive na área de física e matemática, de complementar as nossas aulas com estímulo, né, à filosofia, estímulo à leitura e ao estudo da filosofia. Estimulamos o nosso estudante a sempre ter uma atitude crítica. Quer dizer, claro, quem estuda filosofia, né, vai sempre trabalhar dentro de uma visão mais crítica. A nossa formação é muito orientada por projetos, ao invés de ficar dando exercícios para o estudante fazerem repetitivamente várias tarefas que vão ser, no fundo, de adestramento, formar o nosso estudante para ele trabalhar em conjunto, aí chamando a autonomia cooperativa, através de projetos. E estimular os nossos estudantes, quer dizer, trabalhando em grupo, eles vão ver que há diferentes, né, habilidades para resolver o mesmo problema. Então, a importância de trabalhar em conjunto é que os nossos estudantes vão percebendo como eles se complementam através de suas próprias competências, através da identificação de suas próprias habilidades. Então, nós trabalhamos aos fins de semana, aulas sábado e domingo e feriados. Não todos os domingos por mês. Pelo menos um domingo por mês a gente deixa livre para que o estudante possa também pensar, refletir um pouco. Então, trabalhamos, né, no início do curso, no primeiro mês, matemática básica e língua portuguesa, o que nós chamamos de as oficinas, né? Ciência, Cultura e Cidadania, CCC. Então, sempre trabalhamos o papel da ciência, o papel da cultura na formação do cidadão. Então, ciência, cultura e cidadania. Trabalhamos bastante também o desenvolvimento das teorias científicas. O nosso estudante, ele é chamado a perceber o que é desenvolver uma teoria, a história das grandes teorias da humanidade. Quais são as grandes teorias? Com isso, nós temos boas leituras, como O Valor da Ciência, por Poincaré. Trabalhamos também o Thomas Kuhn, a revolução, as revoluções científicas, né, o papel das revoluções científicas, e Nuccio Ordine, nós lemos alguns textos desse filósofo historiador italiano, que é mostrando o que é a ciência, se a ciência é algo que é imediatamente útil, o papel do significado da ciência, o significado da ciência e o papel de aplicação da ciência. E temos sempre aulas de filosofia, isso é importante a gente colocar. O ensino de física,
ele é um ensino baseado digamos, na união da física com a matemática. A nossa disciplina não é física, a nossa disciplina não é matemática, mas é física, matemática e filosofia. A cada 3 aulas de física, matemática, nós temos uma aula de filosofia. Então, nós chamamos essa disciplina física, matemática e filosofia de filosofia natural. A matemática ela vai sendo ensinada no contexto da física. À medida que nós vamos avançando com a física, nós vamos trabalhando a matemática dentro, né, localizando a matemática dentro da física para o estudante perceber, até aprender a construir um pouco, né, essa habilidade dos modelos matemáticos dentro da física, né? Passar aqui um pouquinho. Então, nós trabalhamos também, ao invés de trabalhar só assuntos disciplinares, nós relacionamos as disciplinas através de uma série de temas universais. Alguns deles eu estou citando. Por exemplo, o tempo e o espaço, a energia e a matéria, a simetria, a diversidade, luz. Então, esses temas aqui são temas que a gente vai fazer passar por todas as disciplinas. São todos os professores de todas as disciplinas vão falar sobre energia. Então, a energia vista pelo físico, pelo químico, pelo biólogo, a energia vista pelo filósofo, a energia vista pelo sociólogo, pelo historiador, pelo geógrafo. Então, nós pegamos, né, adotamos certos temas, né, não todos contemporaneamente, a gente vai escolhendo certos temas e vai fazendo esses temas serem discutidos por todas as disciplinas. Então, nós temos aqui algumas listas, né, alguma lista de alguns temas que são sempre chamados em causa nas nossas aulas. Por exemplo, a discussão da mais-valia. Como é que eu posso ver a mais-valia na natureza? Um físico pode procurar na natureza algum exemplo se há mais-valia ou não? Por exemplo, transformação e evolução. Como um professor de literatura trabalha a transformação, como um professor de física trabalha a transformação. Então, nós trabalhamos temas universais que fazem com que todas as disciplinas o abordem dentro, né, da sua metodologia. Então, as atividades de suporte, para nós, sempre debate sobre filosofia, palestras extras, né? Palestras fora do programa sobre temas que nós abordamos. Nós temos, às vezes, a projeção de filmes, né? Temos o cineclube, e aí a gente faz debates sobre temas que nós abordamos. Então, já caminhando para o final da apresentação, né, o nosso professor ele passa a ser um mediador. Ele não é aquele professor, digamos, no sentido do atravessador, que chega em aula, coloca conteúdo no quadro, né, vira as costas para o estudante, coloca conteúdo e aterroriza, né, cria o terror, vamos dizer, do vestibular, do Enem. Não. Nosso professor ele é chamado a sempre fazer a mediação entre o conteúdo e o estudante. Cada um pode ter o seu método, nós não temos um método para todas as disciplinas, a gente deixa sempre o professor livre para ele escolher o seu método de comunicação com os estudantes. Quem é o nosso professor? O nosso professor são estudantes de mestrado, são estudantes de doutorado, são professores universitários voluntários também, pesquisadores também voluntários, pós-doutorandos do próprio CBPF, que nos ajudam na física, na matemática, na química. Então, o nosso professor é um professor que não é aquele professor que se dedica só ao ensino, né, vamos dizer, ao ensino médio. É aquele professor que tem uma carreira, está desenvolvendo uma carreira de pesquisa. Então, é inevitável que ele leve a pesquisa para a sala de aula. Isso tem sido muito útil, porque o nosso estudante tem contato com esse mestrando, com esse doutorando, com esse pós-doutorando, né? Isso ajuda muito o estudante a perceber as oportunidades que ele pode ter no mundo acadêmico, né? Sempre desafiando as competências, falando da multidisciplinaridade, né? Bom, e aqui eu estou colocando algumas coisas que são naturais, que vão acontecendo ao longo do processo. Senso crítico, tentamos também deixar o nosso professor, ele mesmo, descobrir novas metodologias, porque ele tem liberdade de ensinar a sua disciplina e de tratar esses temas universais. Então, ele vai escolher o seu método, né, de abordagem. Então, nós não, digamos, cerceamos e não damos assim, um pacote de métodos que o professor tem que usar. Ele é livre de aplicar o seu método, de testar o seu método, e se de repente ele vir que não funciona, no ano seguinte ele pode melhorá-lo, né? E sempre trabalhamos a educação como sendo um trabalho cooperativo. Cooperativo entre professores e entre os estudantes, formando grupos e trabalhando entre si.
Nós temos projetos que nos auxiliam, o próprio Professor Global, que é um site que nós temos com muitos debates, muitas discussões sobre física e sobre outras áreas da ciência. Desenvolvemos um projeto que é trazendo a família para a escola, porque muitas vezes o nosso estudante da classe popular, ele encontra na família uma resistência. A família quer que ele vá para o mercado de trabalho o mais cedo possível, então ele precisa vencer, às vezes, a dificuldade que a própria família coloca. Trabalhamos muito também a perspectiva de o que é ciência no Brasil, quem é a ciência no Brasil de hoje, quais são os cientistas, quais são as áreas em desenvolvimento, né, que o Brasil se projeta até internacionalmente, né, dentro da pesquisa. E estimulamos o nosso estudante a conhecer a plataforma Lattes do CNPq, para ele aprender a buscar dentro do meio universitário, dentro do meio acadêmico brasileiro, algumas referências. Estou deixando aqui o meu e-mail institucional e digamos que a evasão acontece, né? Nosso estudante tem dificuldades ao longo do curso, nós trabalhamos muito para evitar a evasão. Claro, com o Bolsa Família, a partir de 2009, nós tivemos uma diminuição muito grande na evasão. O nosso estudante sempre encontrou mais facilidade para poder ficar no curso com esse auxílio família. Isso aí foi uma constatação clara que os nossos professores, né, sobretudo os professores de ciências sociais, observaram. E aí temos uma série de conclusões que eu não vou ficar repetindo aqui, eu acho que já consegui passar um pouco, né, a ideia desse nosso esforço, né, de sendo físicos teóricos, sendo pessoas, às vezes, estudantes de mestrado, doutorado, pós-doutorandos em formação para pesquisa, poderem atuar diretamente, tentando ajudar, né, através de um movimento voluntário, de um movimento professores voluntários, e os estudantes também. O curso é completamente gratuito, o estudante só gasta a passagem para chegar até o curso. Agora, na pandemia, a gente tem feito, a nossa atividade tem sido à distância, né? Contando, inclusive, com as dificuldades de conexão do nosso estudante. Então, mais ou menos essa é a ideia que eu gostaria de passar, e agora eu vou me apresentar como um físico teórico que tem esse tipo de preocupação, né, com essa atividade social, que a gente sempre tem essa inquietação. Meu nome completo é José Abdala Relayel Neto, eu sou físico teórico, né, trabalho da minha área específica na física, é a chamada área das interações fundamentais. Então, seria a física que vai buscar a compreensão dos campos de força fundamentais da natureza. É uma área diretamente ligada à física de partículas elementares. Então, nós estamos tentando compreender as interações fundamentais através de métodos, né? E esse método de compreensão das interações fundamentais é diretamente aplicável na chamada física de partículas. Eu fiz a minha graduação, bacharelado e um primeiro mestrado na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Terminado o mestrado na PUC do Rio de Janeiro, eu fui para o exterior, fiz um segundo mestrado, né, chamado MPH, Magister Filosofia, e em seguida logo fiz o PhD na Escola Internacional Superior de Estudos Avançados, em Trieste, na Itália. É uma escola muito interessante, também criada muito dentro de uma visão muito multidisciplinar. A nossa escola ela foi fundada por um ex-estudante do professor Werner Heisenberg, o Heisenberg da mecânica quântica, o professor Paulo Budnich, e pelo professor Abdus Salam, que foi Prêmio Nobel de Física de 1979. Nesse grupo, então, nessa escola, eu pude fazer meu doutorado e ainda fiquei alguns anos a mais, né, nessa escola, fazendo meu pós-doutoramento, fiz alguns pós-doutoramentos no exterior e retornei ao Brasil depois de 10 anos, né, de vida, né, vamos dizer, de exílio, autoexílio, mas no bom sentido, exílio acadêmico, né? Retornei ao Brasil e ingressei no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, onde eu desenvolvo as minhas atividades de pesquisa. Então, trabalho com atividade de pesquisa ligada, por exemplo, pesquisas ligadas, como eu falei, às interações fundamentais, mas, sobretudo, trabalhando com modelos de unificação, a busca de uma teoria unificada, trabalhando também com estudo, né, da gravidade no aspecto quântico, aquilo que a gente chama, vamos dizer assim, na linguagem usual, de gravidade quântica ou gravitação quântica, e trabalhando também com modelos de física de partículas elementares. Sobretudo, atualmente, eu tenho me interessado bastante por extensões não lineares das teorias eletromagnéticas. Bom, então,
no CBPF, além da atividade de pesquisa, eu tento trabalhar bastante em sala de aula no nosso programa de pós-graduação. Nós temos o mestrado, temos o doutorado, né? Não temos graduação, é um centro de pesquisa ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Então, é um centro de pesquisa onde nós temos apenas o programa de pós-graduação em física. Tento trabalhar com bastante dedicação a esse programa de pós-graduação, através de cursos e orientando as teses, né? As dissertações de mestrado, as teses de doutorado e coordenando projetos de pós-doutoramento. Então, tem sido essa a minha atividade e busco sempre, né, a desenvolver ao máximo, né, a tentar aprender ao máximo a minha atividade didática através desse projeto que é o nosso pré-universitário Ciência e Cidadania. Me interesso bastante também dentro da física por aspectos ligados à filosofia da ciência, história da ciência e filosofia da ciência, e, digamos, busco... Foi parte da minha formação ter também uma formação ligada às artes. Eu, desde jovem, garoto, depois rapaz, jovem, estudei música, fiz a escola de música, fiz o conservatório, com o instrumento escolhido sendo o violino, fui membro de orquestra, toquei em orquestra na juventude, e a minha experiência dentro da música, dentro do conservatório e trabalhando numa orquestra, eu percebi muito a importância do grupo, né, do pertencimento a um grupo. Por isso, no nosso curso, talvez seja um pouco a influência da música, eu sempre gosto de pensar no curso, né, no nosso projeto, como sendo uma orquestra. Por isso, a gente sempre trabalha o grupo, né? A identidade é a identidade do grupo, não a identidade individual. Então, essa é a minha apresentação. Olá, Ilael. Muito obrigada pela sua apresentação, ótima. A sua atuação nessa escola, nesse curso pré-universitário, me chamou muita atenção, e eu estou vendo pelas perguntas que chamou a atenção de outras pessoas também. Parabéns, e muito obrigada por ter aceitado o convite, que é uma delícia ter você aqui no nosso evento. Obrigado. Antes de fazer as perguntas, deixa eu só lembrar quem está nos assistindo que a gente vai fazer o sorteio de um livro, né? O Universo numa Casca de Nós, do Stephen Hawking, e que você pode se inscrever pelo Instagram. Então, quem não se inscreveu, pode se inscrever até o final, até no final do evento a gente faz o sorteio. Então, vamos lá nas perguntas. Tinha uma aqui em cima, mas vou fazer primeiro as perguntas que dizem respeito à sua atividade aí, nesse curso pré-vestibular. Então, Luiz de Leon, ele colocou: até que ponto o conteúdo formal e de repetição dos vestibulares tradicionais são excludentes para uma parcela da sociedade? Bom, queria, primeiro de tudo, então, agradecer a Norma, aos colegas do Instituto Princípia, né, pelo convite, pela oportunidade desse diálogo, né, e de debater com pessoas de outro estado, né, ligados a um projeto tão interessante quanto é o caso do Instituto Princípia, que faz divulgação científica e traz, né, o debate da ciência para a sociedade. Então, eu queria agradecer a oportunidade dessa interlocução com vocês. Bom, eu acho que a minha experiência, colocando aí para o colega Luiz de Leon, é que existem, e eu conheço, inclusive o nosso curso, quando começou em Petrópolis, em 1994, ele, vamos dizer assim, era uma tentativa de repetir na periferia aquilo que acontece no centro. Um curso de pré-vestibular. Então, a gente, no início, né, eu, em 1994, tinha pouca assim, percepção do que era realmente a realidade do estudante de periferia, do estudante da classe trabalhadora. E em 94, se hoje nós temos uma grande desigualdade, em 94 a situação também não era nada, não era um mar de rosas, também era uma situação difícil. Então, eu tinha pouca percepção do que é o estudante de periferia. Então, nós tentávamos simplesmente transladar para o mundo, né, das classes populares, das pessoas que estavam represadas no seu desejo de estudar e de ter uma carreira, tentava reproduzir o que acontecia no centro, o que acontecia para um garoto de classe média normal, que pode se dedicar a um curso de pré-vestibular, ter aulas e fazer
aqueles adestramentos com os chamados aulões, simuladões. Eu não percebia que isso, na verdade, nós estaríamos agredindo o nosso estudante, né, e mostrando para ele cada vez mais a incapacidade dele de participar desse processo. Então, levar para a periferia um projeto que é simplesmente a repetição de um pré-vestibular convencional, e tentar colocar nesse estudante trabalhador que enfrenta dificuldades, vamos dizer, de sobrevivência, né? E também muito pouco tempo para se dedicar ao trabalho. Muitos desses cursos acontecem à noite, diariamente. Então, o estudante chega do trabalho, sai correndo para ter essas aulas. No início, por exemplo, nós tínhamos casos de estudantes que acabavam dormindo em cima das carteiras de trabalho, porque chegavam cansados, acordavam cedo, trabalhavam o dia inteiro, iam para o curso. Era falta de sensibilidade para essa situação. Com o tempo, então, passaram-se 2, 3 anos, 97, graças a Deus a ficha caiu. A gente começou a perceber, é inútil tentar reproduzir na periferia aquilo que acontece nos cursos normais. Vamos tentar conversar com os nossos estudantes e transformar essa maneira de atuar. E aconteceu isso. Então, nós começamos. Outra coisa que nós percebemos também é que, às vezes, a gente está muito acostumado, às vezes, né, no mundo acadêmico, a decidir pelos outros. Então, você decide, né, como a gente vê, você decide que o estudante de classe popular, termina o ensino médio, está muito bom, faz uma escola profissionalizante, está muito bom, chega por aí, nada de grandes ambições. A gente vê isso claramente no nosso governo. O nosso governo atual, sobretudo, se elegeu falando muito isso. Para que ficar dando universidade para todo mundo? O nosso ministro da Educação acabou de falar recentemente que a universidade não é para todos. A universidade não é para todos que não querem. A universidade é para todos que querem. Não podemos decidir por eles. Essa que é a grande questão, às vezes, de quem comanda o ensino, querer decidir. E nós estamos cometendo esse erro. A gente queria decidir pelo nosso estudante, fazer com que ele entrasse num esquema que não é o dele, porque a realidade dele não permitia. Então, levar um curso de pré-vestibular, quer dizer, reproduzir esse curso de pré-vestibular para essa categoria de estudante, não é normal. O que a gente tem que fazer é cativar o estudante, mostrar muito lentamente, gradualmente, como ele pode se reinserir no mundo do conhecimento, levando em conta que nós temos estudantes trabalhadores, chefes de família, mães de família que estão sem estudar há muito tempo também. Então, finalmente respondendo ao Luiz Leon, é que não é, digamos assim, não estou criticando quem faz isso, mas simplesmente eu percebi que eu também não me enquadrava nesse esquema de chegar, trazer aquele conteúdo imenso, obrigar o estudante a ficar fazendo repetições que, na verdade, acabam sendo verdadeiros mantras, né? O cara entra no mantra de física, de matemática, vai fazendo exercício, e não deixar tempo para o estudante pensar. E outra coisa, compreender a própria realidade. Então, é muito importante no nosso curso ter essa disciplina chamada Ciência, Cultura e Cidadania, porque nós ajudamos o nosso estudante a se contextualizar, a estudar a formação social do Brasil, que às vezes não é clara no ensino médio dele. Então, quando ele começa a perceber o que é o Brasil, pensar o Brasil, pensar por que ele está nessa situação, né? Então, eu acho que a gente tem que ter eu pensei que a gente tinha que ter um movimento um pouco diferenciado nesse sentido, e claro, não eu sozinho, com um grupo de professores que trabalhavam comigo, e, sobretudo, ouvindo muito os professores da área de ciências sociais, antropologia, sociologia, os próprios professores da área da educação. Então, levar um curso típico de pré-vestibular para a periferia pode resultar também numa grande evasão. E acaba sendo aquela solução, às vezes, que o estudante que teve essa chance e não conseguiu aproveitá-la, ele acaba se sentindo derrotado para a própria vida. Então, o medo que a gente tinha também era de que trazer essa realidade para o nosso estudante levava ele a uma dificuldade que o fazia desistir. E, com isso, era uma derrota muito grande, porque ele ia dizer que ele teve a oportunidade e não conseguiu. É esse o grande problema que nós percebemos que era necessário fazer a nossa mudança. E aí, com essa integração, o nosso estudante, assim, ele começou a entrar muito lentamente, como a gente diz em física, adiabaticamente, né? Em pequenas doses, ele foi percebendo que ele era feito para aquilo. Então, hoje nós temos, né,
exemplos na sociedade, muitos casos, eu não vou ficar contando aqui, mas nós temos muito caso de ex-operários de fábrica, ex-empregadas domésticas, ex-diaristas, ex-feirantes, que hoje são doutores nas suas áreas. Não demos o doutorado a eles, quem deu o doutorado a eles foi o trabalho deles, mas nós conseguimos abrir uma porta para eles, porque o que acontecia para eles é que a vida deles, a vida acadêmica deles terminava, quando muito, aos 17, 18 anos. Daí para frente, eles iriam ser prestadores de serviço. Então, a gente mostrava sempre, quando a gente estava em Petrópolis, que eu sempre dizia para eles, olha, Petrópolis, o mundo não termina na entrada de Petrópolis, lá no Quitandinha. Ali é o início do mundo. Vocês têm que pensar da porta do Quitandinha para fora, né? Então, não queiram a lua, busquem as estrelas. Então, eu acho que isso aí era importante para o nosso estudante, ele perceber que ele é assim, o ator protagonista da própria vida. Ele não é coadjuvante de uma vida que escolheram para eles. E trabalhar a família, porque na nossa percepção, o nosso estudante, nessas conversas, nas entrevistas com os nossos estudantes, o grande fator de desestímulo, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, vinha da própria família, que não acreditava que aquele menino de periferia, pobre, trabalhador, pudesse realizar o sonho de ser um filósofo, que ele gostaria de ser. E nós tivemos exemplos assim, rapazes que trabalhavam em supermercado, que hoje são filósofos, né? Estão trabalhando no grande supermercado de ideias que eles têm. Então é isso, eu queria responder isso ao nosso colega Luiz de Leão. Obrigado pela pergunta e devolvo a fala à Norma. Uhum. Mas é muito bacana essa sua experiência, essa sua vivência, né? Porque você está preocupado, pelo que eu vejo, não em transmitir conteúdo, vocês não estão pensando nisso, isso. É decorrente. Vocês transmitem conceitos, e esses conceitos são turning points na vida das pessoas, né? É muito bacana mesmo. Aí tem várias perguntas, eu vou seguindo aqui. Aqui a disciplina Cursinho pergunta, como demonstrar a importância da filosofia para os alunos? Muitos consideram a ciência menor porque é de humanos. Bom, algumas pessoas, eu não acho. Disciplina Cursinho, ótima pergunta, ótima reflexão. Exatamente, né? Hoje, eu acredito que o mundo está na crise que está. Nós vivemos polarizações, violências, intolerâncias, falta de empatia. Isso tudo é decorrência da falta de filosofia. À medida que a filosofia foi saindo dos currículos, nós fomos nos tornando pessoas menos tolerantes, menos abertas ao outro, ao conflito, ao debate, à diversidade. Então, eu acho que filosofia é fundamental. E eu sempre gosto de trazer para os nossos estudantes lá os pré-socráticos, Tales de Mileto, Anaxandro de Mileto, Demócrito, Leucipo, mostrando a eles que essas pessoas, 5 séculos, 6 séculos antes de Cristo, pensavam o que nós pensamos hoje. Que nós temos que buscar átomos na natureza, que a natureza tem elementos fundamentais. Essas pessoas nos ensinaram. O que eles pensaram, nós pensamos hoje. E eles nos ensinaram a ver que a realidade não é aquilo que nós vemos. A realidade ela está dentro da nossa imaginação. E não há nenhuma disciplina melhor como laboratório de ideias do que a filosofia. A física é um laboratório também, mas a filosofia é um laboratório de ideias que não tem necessariamente aquela comprovação experimental. Então, você vai trabalhar no âmbito da lógica, vai trabalhar no âmbito da retórica, você vai construir um pensamento consistente. Então, eu acho que a filosofia é muito formativa para o nosso estudante. E lembrar que física passou a ser física com a ciência moderna, depois do século XVI, XVII, até então física era filosofia natural. Né? Havia esse entrelaçamento entre física, matemática, filosofia e arte. Vamos nos lembrar também do que aconteceu, né, na Renascença, no Renascimento italiano. Né? Brunelleschi, Piero della Francesca, né? Leon Battista Alberti, Leonardo da Vinci, esses eram artistas que estudavam a luz. Eles fizeram grandes trabalhos de ótica.
lançaram a perspectiva como ciência. Então, eles eram artistas, eles não eram físicos, eles eram artistas. Então, a física, ela está ligada com as artes. A física moderna, né, quando ela nasce com a revolução científica, depois da invenção da imprensa por Gutenberg, em 1439, vem à tona Copérnico, vem à tona Della Porta, Tycho Brahe, Francis Bacon, Galileu, Kepler, Descartes, Huygens, Newton. Todo esse povo bebeu dessa ciência que os artistas elaboraram no século XIII, no século XIV, no século XV. Então, não dá para desconectar o discurso da física da filosofia. E só para terminar também, eu queria dizer que a Norma frequentou o marido da Norma, o Gutso, né, também frequentou a mesma escola de doutorado que eu, lá em Trieste. Nós somos egressos da Escola Internacional Superior de Estudos Avançados, e lá nós tivemos grandes professores, né, que eram construtores de teoria. O professor Abdo Salam construiu a teoria eletrofraca, que deu a ele, né, o Prêmio Nobel de 1979, junto com 2 outros físicos. Nós tínhamos aulas com o professor Paul Dirac, que foi um Prêmio Nobel. Nós tínhamos aulas com pessoas que eram prêmio. O professor Salam tinha essa grande preocupação. E por que eu estou dizendo isso? Porque no contato com esses criadores de teoria, nós percebíamos muito a preocupação com o debate filosófico. A gente tinha aulas, às vezes, de 2 horas sem uma expressão matemática, sem uma fórmula no quadro negro. Eram debates de ideias. Né? Isso, para mim, foi muito forte, porque eu estava acostumado com uma física muito, assim, de delivery de fórmulas. Você enche o quadro de fórmula e você acha que está fazendo física. Eu não percebia que a física é uma ciência de muita ideia, muito debate. Isso foi me ajudando muito. O próprio professor Paulo Budnit, que foi o fundador e o diretor da nossa escola de doutorado por mais de 15 anos, ele foi discípulo do Heisenberg. Então, ele tinha uma grande preocupação com essa interdisciplinaridade. Inclusive, ele fundou em Trieste o Laboratório do Imaginário Científico, dentro dessa perspectiva de trazer a física para a sociedade. Então, finalizando, para o nosso estudante, a gente tentou criar essa disciplina, e mantém essa disciplina chamada filosofia natural, porque é a união natural da física com a matemática, com a filosofia, como foi, vamos dizer assim, na alvorada da física no período da ciência moderna, nos séculos XVI e XVII. Retorna à Norma, por favor. Ótimo. Aí, eu vou juntar 2 perguntas, que era a minha pergunta também, se eu fosse fazer. Uma do Sato, que é como lidar com conceitos muito abstratos na física teórica, como levar isso para a sala de aula, porque você, isso era a minha pergunta até, como você carrega a sua pesquisa para a sala de aula. E tem o outro que vai na mesma linha, que é o Weberton Leite de Oliveira, que ele fala assim: como trabalhar a parte da física teórica relacionada ao projeto de vida do estudante de ensino médio? São 2 perguntas. Então, tá. Isso é uma pergunta importante e pode ajudar a esclarecer muitas coisas do nosso trabalho. A minha percepção, quando eu falo a minha, desculpa eu estar colocando em primeira pessoa do singular, a nossa percepção, não é que a gente tem essa mania, às vezes, de falar, mas assim, eu sempre submeto aquilo que eu penso aos meus colegas professores, sobretudo aqueles da área de humanas, né? Porque nós da física, a gente, assim, eu me considero muito inocente, né? Assim, realmente ignorante em muitos aspectos das ciências humanas. Então, eu gosto muito de conversar com essas pessoas para ver como eles pensam na área deles. A gente não pode ficar tentando ser um humanista não tendo a formação necessária. Então, quando eu digo nós, pensamos o seguinte: esse nosso estudante, a vida dele é concreta. Ele sai para trabalhar e sai para buscar aquilo que ele talvez seja, ele vive de expediente, ele sai para buscar a sobrevivência dele a cada dia. Então, a vida dele é uma vida de, assim, eterna concretude. E eu penso que é importante a gente fazê-los viajar. Sai da realidade um pouco. Vamos fazer uma viagem psíquica, vamos trabalhar o abstrato. O que é o abstrato para esse trabalhador que acorda às 4 horas da manhã, 4h30 da manhã, pega um trem, viaja 1 hora, 1h30, chega num bairro de classe média para fazer uma limpeza, ou para trabalhar num supermercado, ou para fazer uma entrega, uma delivery. A pergunta é, essas pessoas, como nós podemos trabalhar com elas o abstrato? Não é o abstrato só da física e da matemática, o abstrato da filosofia, o abstrato das humanidades. Então, essa é uma preocupação. Por isso, o nosso curso, nós trabalhamos muito a necessidade, em vez de fazer aquela física do dia a dia, como funciona o rádio, como funciona o celular, como funciona um laser, a gente prefere trabalhar ideias abstratas. Então, eu tento muito levar para a sala de aula
nas aulas de física, a ciência de fronteira. Por exemplo, o que é a relatividade, que já é uma coisa mais simples. Mecânica quântica, nós damos uma introdução à física quântica para os nossos estudantes, independente se está no Enem ou não, mas a gente introduz os estudantes para a discussão da dualidade, para a discussão da incerteza, né? O processo. E aí a gente tenta também, essa é que é a grande, a grande pegada que nós fomos descobrindo em conjunto com os nossos professores, é que, às vezes, um conceito mais abstrato da física é difícil de você passar esse conceito na física, mas você transporta esse conceito, por exemplo, para as ciências sociais. E aí o conceito fica mais simples. Então, é importante, e isso requer de nós aprendizado. A gente tem que aprender a disciplina do outro para poder também trabalhar a transposição. Então, levar para a sala de aula, por exemplo, quando eu faço as aulas de modelo atômico de Bohr, para ensinar os orbitais atômicos, o que eu tenho que levar para a sala de aula? Um pouco de mecânica quântica. Então, quando a gente faz essa transposição, né, vai trabalhar o modelo atômico, é inevitável você falar do spin, porque o estudante aprende 1s2, 2s2, 2p6, e o spin up, spin down, flechinha para cima, flechinha para baixo. Aquilo é simplesmente uma mera representação. Agora, o que é o spin? Como é que você vai ensinar para um estudante, né, assim, todo mundo sabe fazer isso, ensinar isso, mas esse estudante de ensino médio que não tem nenhum contato com mecânica quântica. Como é que você vai saber o que é a flechinha para cima e o que é a flechinha para baixo? É o elétron que está rodando e que está gerando spin? A gente sabe que o elétron não roda. O elétron não é igual à Terra, que tem movimento de autorrotação. O spin é um conceito mais abstrato, que vem da geometria do espaço-tempo, combinado com a mecânica quântica. Então, eu faço esse esforço de ensinar para eles o que é uma rotação. Beleza, os orbitais aí, que lindo, obrigado pelo apoio. Então, a gente leva para o quadro o conceito de rotação e mostra o conceito de geometria, o conceito de medida, e que a partícula que está no espaço, o elétron, ela traz uma memória da geometria do espaço onde ela vive. E o spin é essa resposta. É uma resposta ao espaço-tempo combinada com a mecânica quântica que nos dá aquela unidadezinha de H cortado. Então, esse conceito, eu vou trabalhar, eu não vou chegar para eles, botar 1s2, 2s2, 2p6 e ensinar eles a dividir os orbitais como se fosse uma coisa mecânica. Vamos trabalhar. Então, eu prefiro levar 3 aulas, gastar 6 horas, 8 horas, tentando trabalhar o conceito de spin. Isso aí requer abstração, porque o spin você não vê. O spin ele é uma grandeza até matemática, é física, dentro da física, né? O conceito de spin ele é um conceito ligado a uma variável, né? Que não está no mundo real, é uma variável do mundo abstrato, mas que tem conexão com o mundo real. Então, trabalhar com o nosso estudante essa conexão entre aquilo que é indireto e aquilo que é direto, quer dizer, o que nós percebemos na realidade pode ser uma mensagem de um mundo que não está na realidade, mas que interfere na realidade. Isso para o nosso estudante é novo, porque ele está acostumado a... Quando se fala de física, física para o nosso estudante é uma fórmula matemática, que eles às vezes não sabem manipular, mas que eles sabem, se não tiver fórmula, não é física. Física é um emaranhado de fórmulas, e a gente fala, não, física não é fórmula. A fórmula é o final de um processo. Física é um conceito, é uma concepção que está ligada à filosofia, é uma visão de mundo que é trabalhada virando um conceito, princípios, e depois tudo termina numa bela equação. Nada termina em pizza em física, tudo termina em equação. Mas a equação é o final de uma etapa. Então, o que nós queremos trabalhar com o nosso estudante é a abstração que induz os conceitos, os princípios que formulam, que estão na base das teorias, e depois as equações. Então, nós fazemos um grande esforço, respondendo a vocês que têm essa questão, né? É um esforço e que a gente, às vezes, apela justamente para a multidisciplinaridade para poder trabalhar com o estudante esses conceitos que são mais abstratos. E aqui, como trabalhar a parte da física teórica relacionada ao projeto de vida do estudante do ensino médio. Então, respondendo aí ao Everton, por exemplo, se você conhecer, encontrar na tua trajetória de vida um advogado que conhece H cortado, ou se você encontrar, de repente, uma professora, né, de língua portuguesa que sabe o que é spin, né, ou que sabe o que é supersimetria, você pode ter certeza que vai ter. E nós trabalhamos essa ideia. Quer dizer, saiu o Prêmio Nobel semana passada de Física. Como não levar isso para a sala de aula?
Por que eu vou dizer, vou decidir, não, isso é muito difícil para os nossos estudantes? Não, isso é muito difícil para eu explicar para os nossos estudantes, mas não é difícil para eles compreenderem se eu souber explicar. Então, esse é o desafio. Então, todo ano, quando sai o Prêmio Nobel de Física, nós levamos. O ano passado foi fantástico, porque a gente pôde levar o Penrose, buracos negros, astrofísica de estruturas astrofísicas, como buracos negros em colisão, estrelas em colapso. Então, isso requer de nós criatividade. Eu tenho que levar isso para a sala de aula. O problema não é o estudante compreender. O problema é eu saber explicar. Então, nós fazemos esse grande esforço de sempre não negar a fronteira da física, da ciência, para o nosso estudante. Não decidir, não, meu estudante não vai passar de saber coeficiente de atrito plano inclinado e Roldana. É isso? Ou calorímetro, ou então saber mexer com lentes. É isso que eu quero de um estudante de ensino médio? Não, eu quero que o estudante de ensino médio saiba o que é um buraco negro, o que é vamos dizer, o que é um sistema complexo, como foi o prêmio Nobel dado ao Parisi agora, o que é sei lá, o bóson de Higgs, quando saiu o prêmio Nobel de 2012 para o professor Higgs, nós fomos lá falar o bóson de Higgs, como é que o bóson de Higgs atua na natureza. Então, a gente tem que fazer metáforas, às vezes, para explicar toda a saga do Higgs, né? Criar um continho, um conto de fadas com o Higgs ali, fazendo o papel daquele cara que vai dar a massa. Então, a gente busca, e nós aprendemos com isso. O que eu gosto de colocar, às vezes, para os nossos estudantes, é que ele não percebe que talvez nós, professores, nos beneficiemos tanto quanto eles do curso, porque para nós é um esforço muito grande. E, às vezes, para um professor de filosofia ou professor de ciências sociais falar de um tema mais universal, a discussão do tempo feita pelo filósofo, a discussão do tempo feita pelo professor de literatura, a discussão do tempo feita pelo físico, tudo isso são desafios para nós, professores, como eu também. Quando um professor de ciências sociais estava falando da teoria da história de Marx, ele pediu para eu falar, olha, se vira aí e fala sobre a mais-valia na natureza. Então, eu fui lá buscar, fui avaliar onde será que a natureza pratica mais-valia, a natureza está interessada em lucrar em cima de alguém ou a natureza ela é 100% social, né? Então, essas metáforas ajudam. O nosso estudante começa a perceber, puxa, esse conceito da física faz sentido aqui também. Então, quando ele começa a brincar, quando você sente que o estudante está brincando e está formulando questões consistentes, você fala, bom, estou satisfeito, ele aprendeu. Porque o aprender digamos assim, não é responder, né? O aprender é perguntar, saber encaminhar uma pergunta com começo, meio e fim dentro daquilo que você está ouvindo. Então, esse é o nosso esforço. Não temos uma resposta fechada para isso. Nós estamos continuamente aprendendo com esse processo. Retorno à Norma. Então, aí eu tenho uma curiosidade, como que é a reação dos alunos ao te ver falar, porque é apaixonante o modo como você fala, imagino você falando dessa forma, com muito mais detalhes para os seus alunos. Você já até falou um pouco aí, tem gente que consegue fazer algumas perguntas, mas me diga, assim, como que é a reação das pessoas? Assim, as pessoas, elas reagem bem, porque elas sentem que, quer dizer, claro, dado o nosso esforço de comunicar com eles, elas reagem bem, porque quando você vê um estudante de ensino médio, ele fazer aquele cálculo mínimo, né, da velocidade de escape, entender o que é um buraco negro, com tudo aquilo aquele pouco que ele sabe de teoria da gravitação universal, o que ele precisa saber? Ele precisa saber o que é energia potencial, o que é energia cinética, o que é a força de gravidade. Com isso, e saber o que é a velocidade da luz. Então, quando o nosso estudante começa assim, a ter controle dos códigos, porque muitas vezes o processo de ensino, a dificuldade no ensino está nos códigos, né? O professor é um sacerdote que domina certos ritos, certos códigos, e o estudante é aquele assistente que está ali tentando correr atrás dos códigos, né? Quando nós compartilhamos com ele a chave de compreensão, a senha de compreensão dos códigos, ele se sente incluído. Eu acho que, inclusive, Norma, esse é um grande sucesso, assim, modéstia de lado, falam, é o sucesso. Nós não ensinamos conteúdo, como você ressaltou, mas nós tentamos incluir o nosso estudante naquele pouco que nós conseguimos compartilhar com eles. Eu não digo nem ensinar, compartilhar. Então, essa é a chave do processo, né? Compartilhar com os estudantes essa chave de compreensão, mostrar para ele, olha, esses códigos são códigos que nós podemos dominar, e nós, professores, com esses códigos, podemos instaurar uma relação de poder na sala de aula. Eu domino esses códigos. Essas coisas são difíceis, e eu vou passando para vocês aos poucos, porque vocês não são capazes de compreender.
a gente quebra isso. Então, a gente fala, vamos compartilhar os códigos. E o nosso estudante reage bem. A gente vê pessoas assim, extremamente interessadas. Nós nunca fizemos recrutamento para física. De 1994 a 2004, nós não produzimos um estudante de física sequer. O que eu acho positivo, achava positivo, porque a gente motivava as pessoas para o conhecimento. Então, a partir dessa abordagem da física, eles iam fazer ciências sociais. Agora não, depois de 2004 a gente começou a já temos um grande contingente de pessoas que estão estudando física ou que se formaram em física e que hoje estão fazendo mestrado, doutorado. Então, assim, a reação tem sido sempre positiva, porque quando você mostra para uma pessoa que ela é capaz de compreender aquilo que lhe parece muito difícil, todos nós ficamos muito felizes quando a gente termina o dia dizendo, hoje eu aprendi uma coisa que eu sempre quis aprender e nunca consegui entender. Hoje a ficha caiu. Então, a reação é sempre muito boa. Claro, pouca gente vai fazer física, mas não é para isso que a gente está trabalhando ali. A gente quer que o futuro advogado, que a futura professora, ou que a futura dentista, ou a futura médica, ela compartilhe. Só para terminar, nós tínhamos o exemplo de uma menina, né, chamada Teresa, né, negra, trabalhava numa oficina de reciclagem de lixo. Ela, em 97, entrou no nosso curso e o sonho dela era ser médica. Então, como 98, ela ficou no curso em 98 também. Em 98, saiu o resultado do prêmio da descoberta das oscilações dos neutrinos, da massa dos neutrinos no Super Kamiokande, no Japão. E aí eu falei, vamos aproveitar a oportunidade para trabalhar neutrinos. E aí eu fiz a metáfora dos neutrinos sociais. E aí a Teresa se interessou, falou, professor, eu quero ser médica, mas eu quero usar neutrinos na medicina. Eu falei, olha, ainda não temos essa aplicação. Conclusão, ela foi estudar medicina. E hoje os neutrinos a gente já começa a ter tecnologias e tentativas de neutrino em tratamentos. Então a Teresa hoje está em Cuba, e ela se tornou médica, foi para Cuba, é médica em Cuba, e assim, ela não deixou de querer ser médica, mas ela quis ligar a medicina com os neutrinos. Então, assim, há uma adesão. O nosso estudante, quando ele percebe que ele faz parte do diálogo, ele entra de corpo e alma, retorna à norma. Muito legal, Luiz. Eu vou passar aqui 2 perguntas do Pablo Veríssimo. Tem um comentário do Douglas aí que foi colocado, também achei muito... Você viu um convite para você? Estou lendo aqui. No tempo, Douglas, só mandar o link que a gente está aí dentro. Ontem mesmo eu estava no Ceará. Ontem mesmo eu estava em Juazeiro do Norte, na Universidade Regional do Cariri, fazendo uma palestra sobre o papel das constantes fundamentais da física. Né? Quem são as constantes e o que a gente pode ler a partir dessas constantes, inspirada num grande trabalho do professor Paul Dirac, de 1937, que é o trabalho dele chamado Uma Nova Base para a Cosmologia, em que o professor Dirac, nesse trabalho, numa leitura acessível a estudantes do ensino médio, trabalhando, claro, com um professor como tutor, ele discute as constantes fundamentais da física. Então, ontem eu estava no Regional do Cariri, segunda-feira, se Deus quiser, vou estar em Palmas de Tocantins, então, já estive na outra semana em outras cidades do Brasil, então a gente está sempre viajando. Agora, então, com as ondas eletromagnéticas, né, graças ao professor James Clerk Maxwell, a gente quase que virou a onipresença, né? A gente agora... Todos nós somos onipresentes. Então, pode contar comigo, só me mandar um e-mail que a gente realiza essa atividade conjunta aí no Nordeste. Bom, já está convidado para o Instituto Princípio novamente. Isso aí, se Deus quiser. Mas, então, o Pablo fez várias perguntas, eu vou pensar 2 aqui. Uma diz respeito ao ensino de física mesmo. Fala assim, nos dias de hoje, da maneira como a física é ensinada, existe um caminho rápido para implementar este modelo de ensino? E eu vou casar essa pergunta dele com outra que eu achei, assim, bem interessante, que é... Onde ela está aqui? Vou achar. Que gostaria de saber como posso seguir uma carreira nesta área de ensino que ele fala, porque quais os caminhos a seguir para um licenciado em física? Tá certo. Bom, então deixa eu responder. Pablo Veríssimo pergunta, eu gostaria de saber como posso seguir uma carreira nessa área, quais os caminhos a seguir para um licenciado em física. Por exemplo, nessa área, eu acho que hoje nós temos um grande programa no Brasil, fantástico, do qual, assim, eu sou fã número 1, que é o Mestrado Nacional Profissional de Ensino de Física,
coordenado pela SBF, Sociedade Brasileira de Física. A Sociedade Brasileira de Física tem uma grande preocupação com o professor do ensino médio, com o professor que está na ponta do processo. Então, criou-se, né, já há alguns anos atrás, já tem uns bons anos, talvez uns 7, talvez até uns 10 anos, o chamado MNPF, Mestrado Nacional Profissional de Ensino de Física. Está aqui, obrigado pela página, isso aí mesmo, na página da SBF. Esse mestrado é sensacional, porque um dos grandes objetivos desse mestrado é levar essa física de fronteira também para a sala de aula. Então, eu acho, Pablo, que a chance de você, como licenciado, é tentar entrar, fazer a seleção, entrar nesse mestrado, que ele tem quase 60, eu acho que hoje são 60 polos no Brasil todo. Então, nós temos esse mestrado espalhado em todo o Brasil. Os professores, assim, claro, respeita-se o tempo do professor, as aulas são concentradas, às vezes, num dia da semana, 2 dias da semana. Eu já visitei vários polos desse mestrado, Brasil afora, desde o Pará até o Rio Grande do Sul, e funciona muito bem. Então, eu queria dizer que existe essa chance. E eu acho, assim, além de tudo, porque foi me perguntado também, por exemplo, como colocar essas coisas em sala de aula, visto que o programa da física que se tem hoje é um programa muito rígido. Eu acredito que uma saída grande seja através desse mestrado, porque esse mestrado, além dele exigir como para a obtenção do título, quer dizer, fazer as disciplinas, depois fazer a dissertação de mestrado, mas a dissertação de mestrado ela tem que ser acoplada a um produto que vai levar para a sala de aula, um produto didático. Então, o produto didático é muito variado. Então, esse produto didático é a chance que nós temos de trazer esses assuntos mais assim, atualizantes, né, para a sala de aula. Então, nós temos produtos excelentes nas bancas que eu frequento, e mesmo nas que eu não fui, mas que eu conheço, os produtos para serem levados em sala de aula são de altíssimo nível, muito criativos. Então, eu acho que o Mestrado Nacional Profissional de Ensino de Física é uma grande oportunidade que nós temos de tendo esse programa, que é o programa de física, que é um programa muito rígido, trazer para a sala de aula esses produtos que, como o professor que faz esse produto, ele está em sala de aula, ele sabe muito bem como relacionar esse produto com a realidade que ele tem em sala de aula. Então, eu acho que esse Mestrado Nacional Profissional de Ensino de Física, ele já tem repercussões muito boas atualmente, mas ele vai, assim, talvez fazer com que a física no Brasil seja muito melhor vista, muito melhor aprendida pelos nossos estudantes. Então, a saída que eu acho hoje, no momento, é o MNPF, né, da SBF. Só entrar na página da SBF e procurar tudo sobre o mestrado. Vai ter seleção agora, exatamente. Teve seleção agora, exatamente. Retorna à Norma. Excelente informação sua que você está dando, porque realmente é uma porta para várias pessoas que queiram trabalhar em ensino de física, né? Até porque ele está espalhado no Brasil todo, sabe, Norma? Mato Grosso, todos os estados têm. Eu acho que hoje são 60, eu não sei se são 60 ou 65 polos, mas no mínimo 60 polos espalhados pelo Brasil todo. Aí, tem todas as regiões do Brasil. Significa o quê? São escolas? Porque agora dentro de universidades, onde tem o mestrado, dentro das universidades, né? Esses polos, eles se localizam nas universidades. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nós temos o polo da Unirio, temos o polo da UFRJ, temos o polo do IFRJ. Então, esse polo é localizado numa instituição de ensino superior. O CBPF não tem, né? Porque o CBPF não tem graduação. Mas as universidades, a gente tem vários polos. Aí em São Paulo tem também vários polos. Então, o estudante, ele entra nesse mestrado, ganha o título de mestre, não é especialista, não é uma pós-graduação lato sensu, é estrito sensu, é o mestrado profissional. Tá certo? Sim, sim. E ele sai com o título da universidade onde ele está. Isso, exatamente, o título da universidade, isso mesmo. Só que é um programa da SBF que, então, unifica esse mestrado em várias instituições. Exato. O reitor, digamos, o reitor desse programa, ele é da SBF. Olha só. Então, tem uma reitoria, uma pró-reitoria para esse mestrado dentro da SBF. Estou vendo aí esse webinar aí com o Gilberto Gil que a gente fez no dia 18 de agosto. Tá certo. Deve ter sido bom, hein? Foi muito legal para mim, que era fã dele, que sou fã, né, desde garotinho. Muito bacana. Então, retorna a Norma aí, Norma. Então, agora o papo está ótimo, e estou vendo pelos comentários que realmente as pessoas estão gostando muito, Ilael, porque realmente você apresenta isso de uma maneira muito vibrante e o que se apresenta é conceitualmente muito rico
né? É muito válido, humanamente muito bom. Então, claro que todo mundo gosta. Tá ótimo, Tem obrigado. vários comentários aí, muito legal Ótimo. mesmo. Agora, a gente já está avançando na hora, eu tinha te falado que a gente ia ficar 1 hora, já passou Tá um certo. pouquinho até, né? Tá certo. Então, eu vou agora interromper as perguntas e os comentários e vou chamar para o sorteio do livro. Lembra que eu que falei ótimo. do livro, né? Vamos ver quem Isso que vai aí. ganhar, O Universo numa Casca de Nós. Enquanto o Luiz aí faz o sorteio de todos os inscritos, quero lembrar a quem está assistindo que a gente está sempre casando o Real Science com o cinema científico, que é o evento da próxima semana, né, em temas correlatos. Então, a semana que vem vai ser também numa quinta-feira, sempre às 19 horas, vai ser o filme A Teoria de Tudo, da vida de Stephen Hawking, né, feito em 2020, e quem vai fazer o comentário vai ser a doutora Simone Santos da Costa, do Observatório Nacional, do Rio de Janeiro, né? Então, a gente vai ter ela comentando esse filme, aí são os outros eventos, né, também de novembro, mas destacando de outubro, semana que vem aí já tem mais um evento. Agora vamos ver quem que ganha. Aqui eu estou vendo o Sato, está agradecendo a você pela palestra, aprendeu Obrigado. muito também. Obrigado. Ô, Norma, eu estou impressionado, assim, como é que nos bastidores vocês colocam todos esses... A gente fala uma coisa, na mesma hora aparece a imagem aí, que serviço fantástico. Eu falei do mestrado, aí apareceu o mestrado, eu falei, apareceram os orbitais atômicos, e nada disso estava combinado, a conversa é espontânea, né? É porque o Luiz é um mestre nisso. Ô, Luiz, você fantástico. Pensou, ele já achou na internet. Quebra causalidade, né? Vamos chamar ele Luiz Utachion. É o cara que pensa, ele responde antes da gente perguntar. Pô, legal. Ele é muito bom nisso. Parabéns a ele, parabéns. E aí, vamos ver o sorteio. Sorteio aí, é o robô que vai sortear. Eita, vamos ver aí. Teve vários inscritos para esse livro. Olha só, Cláudia Silva. Então, aí agora vamos entrar em contato com ela, e aí o livro vai ser mandado, ela vai mandar o endereço dela, e o livro é mandado para a casa dela. Tá ótimo, beleza. Mas está certo. Então tá, Norma. Foi muito bom. Olha, te agradeço novamente, achei excelente a sua participação, e assim, foi muito bom você ter escolhido esse tema para falar, porque abre uma porta de atuação no mundo. Exatamente, isso. É um modo diferente como você pode agir no mundo. Você está mostrando pela tua vida, pela tua experiência, isso para quem quiser ouvir. Né? Não, assim, o Marcelo Gudo passou aí. Obrigado, Marcelo. Uma coisinha que eu queria dizer, Marcelão, tudo bem, cara? Que eu queria dizer é o seguinte, quando se pergunta para que serve um físico teórico, né? Para isso também. Claro, então, para isso também. Então, tá certo. Mas então até justifica assim, física teórica, que foi o gancho, né, de te chamar. Você fez física teórica porque você tem também todo esse lado conceitual, né, que a física teórica explora muito. Só que aí você pegou isso e está levando para as outras pessoas, de uma forma em que elas possam viver melhor. Exatamente. Estamos aí, Norma. Obrigado, então, a vocês aí do Instituto Princípio, a você, ao Luiz, que nos assim, ajudou tanto, ao Marcelo, que está também, o Marcelo Goodson, né, que está na organização aí do Instituto. É um grande programa. E, nada melhor para combater o negacionismo do que isso, né, do que o que vocês estão fazendo. Então, pena que a mídia, o problema no Brasil que eu acho é que a mídia, ela ainda dá pouco espaço para programas como esse. Eu só fui conhecer o Instituto Princípio por vocês, né? Quando você me convidou. E olha que eu sou da área da ciência. Então, eu acho que a mídia também tinha que fazer um esforço maior para colocar em horários nobres, né, um programa de ciência na televisão, porque os programas de ciência que a gente vê na televisão são na madrugada, são programas periféricos, né? Então, e como que a gente vai introduzir a ciência na cultura brasileira? Como o cidadão brasileiro ele vai se empoderar da ciência? Através de programas como o de vocês e outros que existem, né, em outras universidades, mas que a imprensa tinha que chamar mais isso. Depois a imprensa reclama do negacionismo, né? Não estou querendo responsabilizar ninguém, mas eu acho que com a pandemia,
e toda a discussão do negacionismo, eu acho que a mídia acordou para a importância da ciência. Eu acho que a gente agora, daqui a pouco, vai ter programas de ciência às 9 horas da noite, num canal de alta divulgação, porque o que a gente tem às 9 horas da noite é novela. Né? Vamos ver se a gente faz, né, pelo menos uma novela sobre Einstein, e por que não? Então, mas aproveita o seu comentário de dizer que a gente está numa batalha de estar se tornando mais conhecido, e nesse sentido, hoje, atualmente existe a televisão, né, mas existem as redes sociais, que é um caminho de comunicação que as pessoas têm, principalmente os jovens. Então, a você que está assistindo, aí uma importância de estar colocando o seu like, de colocar para os seus amigos, compartilhar, porque isso é um modo de um programa desse tipo que realmente tem a função de combater o negacionismo, a pseudociência, e trazer uma postura de vida que ajude as pessoas não só saberem mais ciência, mas viverem bem, porque o conceito da ciência você leva para a sua vida. Né? E aí você que está assistindo pode colaborar nisso, estou falando não para você, mas para os que estão assistindo. Certo. Tá certo. Aí, até se propagar, né? Essa informação de que existe esse trabalho. Exatamente, Norma. Mas parabéns de novo. Obrigado, Norma. Obrigado a você, obrigado ao Luiz, obrigado ao Marcelo, e sucesso. E agora eu vou estar ligado nos programas de vocês. Então, eu já estou divulgando para a meninada toda aqui do nosso curso. Um abração para vocês aí, e até breve, se Deus quiser. Até, tudo bom. Se Deus quiser. Um abração aí, Norma. Tchau.